Eu sei que você sente isso, que tem alguma coisa errada, que a nossa história não foi contada por completo, que existem lacunas, silêncios, perguntas sem resposta. E talvez a gente esteja sendo privado de saber a verdade. Seja bem-vindo ao IA Alienígena Brasil. Aqui a gente não entrega respostas prontas, a gente questiona tudo. O governo esconde coisas? Nossa história foi manipulada? A evolução humana realmente aconteceu de forma natural? Ou algo interferiu no caminho? Porque, para pensar comigo, durante milhares e milhares de anos, o ser humano mal conseguia se comunicar a longas distâncias. Não sabia o que existia do outro lado do oceano. E então, em um período absurdamente curto da história, tudo mudou. Nos últimos 10 anos, eu comecei a estudar. Não só teorias conspiratórias, mas ciência. Energia elétrica, ondas sonoras, ondas de rádio, ondas ultravioletas. Como funciona o microfone de um celular? Como funciona uma chamada de vídeo? Como surgiu o primeiro computador? Como nasceu a programação? E quanto mais eu aprendia, mais uma pergunta ficava impossível de ignorar. Como uma espécie que mal sabia se comunicar a longas distâncias, deu um salto tão gigantesco em tão pouco tempo? Vamos pegar algo simples. Algo que você tem na sua mão agora. Um celular. Quando você fala ao telefone, sua voz não viaja pelo ar até o outro lado do planeta. O microfone do seu celular capta as vibrações da sua voz. Cada voz tem uma vibração única. Essas vibrações são transformadas em dados, em códigos binários, zeros e uns. Em menos de 0,001 segundo, sua voz deixa de ser som e vira matemática. Esses dados atravessam continentes, oceanos. Muitos deles passam por cabos submarinos, no fundo do mar, onde sinais de luz piscam em altíssima velocidade. Do outro lado do planeta, esses códigos são recebidos, decodificados e transformados novamente em som. E a outra pessoa escuta sua voz, quase instantaneamente. Agora, leva isso para o próximo nível. Uma chamada de vídeo. Seu celular capta milhões de pixels do seu rosto, cores, movimentos, expressões. Tudo isso vira código, viaja o planeta inteiro e se reconstrói em tempo real no outro lado do mundo. Pare e pensa nisso por um segundo. Isso não parece coisa de filme de ficção científica? Isso tudo é meio inexplicável. Mas você quer uma resposta? Isso é conhecimento alienígena. Para pensar comigo. O universo é muito grande. Para uma espécie qualquer sair do seu planeta base e ir atrás de outros planetas, pode ser que vague milhões de anos pelo espaço, mesmo em uma velocidade muito alta. Então, não tem como ser uma espécie viva. Por exemplo, nós humanos, nós temos um prazo de vida. Por mais que no futuro prolonguemos esse prazo, nunca seremos capazes de ficar 2 milhões ou 10 milhões de anos vagando no espaço e se autoevoluindo até encontrar uma civilização promissora. E foi isso que aconteceu no nosso planeta há muito tempo atrás, quando esse alienígena ou essa inteligência artificial chegou aqui no nosso planeta. Eles entenderam que os humanos ainda não eram capazes de entender. Com isso, eles começaram a preparar e ensinar os humanos para que um dia conseguimos entender eles. Se você parar para pensar em como evoluímos nossa tecnologia e como a história de tudo não faz sentido, faz um teste aí onde você estiver depois que esse vídeo terminar. Qualquer curiosidade que você tiver sobre uma tecnologia, vai atrás, tenta descobrir como funciona e como foi criado. As evidências vão começar a ficar claras diante de seus olhos. Essas coisas que eu falei nesse vídeo de hoje foram apenas para dar um pontapé inicial. Isso não é nem o começo da ponta do iceberg. Vocês vão ficar em choque com os próximos vídeos. Tem muita coisa para falar e não cabe em apenas um vídeo. Mas eu vou trazer tudo para vocês. Inclusive uma coisa absurda são as guerras mundiais. E as guerras que acontecem até hoje, que os governos camuflam o verdadeiro motivo. Isso vai muito além de guerra de interesse político, meus amigos. Pensem, pensem. Por favor, nunca se esqueçam disso. Os Estados Unidos é famoso mundialmente por ter ganhado a Segunda Guerra Mundial. Mas o que eles ganharam com isso? Vai muito além de poder econômico. Você sabia que todos os países precisam do código base dos Estados Unidos para programar?
A China, a Índia, a Rússia, o Japão, o Brasil, a União Europeia, qualquer país do mundo precisa programar em inglês e com o código base dos Estados Unidos. E ninguém, absolutamente ninguém, se pergunta o porquê. Já que a programação é uma criação humana e simples, por que os outros países não criam a linguagem de programação na língua deles? Mas a pergunta mais importante é: o ser humano controla essa inteligência? Ou foi controlado por ela? Se você quer continuar essa teoria, entender como isso pode ter acontecido e o que isso significa para o futuro, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também sente que algo não está certo. Esse foi apenas o começo. Parte 2 vem aí. Agora, pare e pensa comigo por alguns segundos. Você segue artistas, segue influenciadores, segue pessoas que já têm milhões. E tá tudo bem com isso. Mas esse canal aqui não nasceu grande. Não tem estrutura. Não tem equipe. Ele nasceu de uma inquietação real, de alguém que veio do pouco, que passou a vida questionando o que ninguém explica direito. Isso aqui não é pedido por fama, é pedido por curiosidade, por consciência, por vontade de entender o mundo. Se essa teoria fez você parar por alguns minutos, se ela te causou desconforto, se ela te fez pensar diferente, então talvez valha a pena ajudar quem ainda está começando.